Agora a torcida do Vascão. Amanhã tem jogo do Vasco, hein? E amanhã vai dar Vascão, hein? Vamos torcer pro Vascão, hein? Pedrosa aí soltou o verbo. E vamos lá, gente. Valeu. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. Valeu. Fui. Para a partida decisiva contra o Fortaleza em São Januário amanhã. Cadê? São 12 finais para o time do Vasco manter a equipe na primeira divisão e sonhar mais alto na tabela do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Fortaleza na próxima quarta em São Januário, o técnico Ramon Dias terá reforços importantes no elenco. Rossi está recuperado da lesão na coxa que o deixou de fora das 2 últimas partidas e retorna ao time. Gabriel Dias, Eric Marcos e Robson também voltam a treinar com o elenco e estão à disposição. Desfalque garantido é o de Paulinho, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Outro reforço importante será a torcida do Gigante da Colina, que promete lotar o Caldeirão e ajudar o time a escapar mais uma vez do Z4. O Cruz Maltino está na 17ª posição do campeonato com 27 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, a gente sempre fala muito do Medel aqui, a gente fala muito da boa temporada que faz o Gabriel Peck, do Verratti, até do próprio Ramon, mas a gente já falou várias vezes, o Pedrosa já trouxe várias vezes esse elogio para esse jogador, mas tem um outro jogador extremamente importante para esse segundo momento, segundo ato do Vasco, que é o Paulinho. O Paulinho é um jogador, e você traz até o fato dele também ser vascaíno, mas além disso, tecnicamente, ele é um jogador que soma muito pro Vasco, né, ô Pedrosa? É difícil você falar sobre a melhor contratação, mas Sim. ele com certeza está entre as melhores contratações, porque talvez nos números você não vai ver isso convertido em gol e assistência, mesmo ele tendo dado assistência em algumas oportunidades. Mas ele é um cara que corre o tempo inteiro, que ele consegue fazer essa função do box to box, que é o de área a área, muito facilmente. O Paulinho tem muita qualidade técnica, ele dribla, ele desarma, ele corre. Ele é um cara realmente que o Vasco da Gama foi muito bem em buscar esse cara na Arábia. Ele inclusive era rival do Ramon Dias lá na Arábia e o Ramon Dias tem utilizado ele de forma magistral. O Paulinho, quando joga bem, o Vasco joga bem. Quando o Paulinho não está tão bem, o Vasco tem dificuldade para a criação. Então hoje ele é um cara, inclusive, que não tem substituto dentro desse elenco do Vasco da Gama. E aí, como fica ele fora contra o Fortaleza? Aí você pode testar algumas opções. Você pode jogar com o Zé Gabriel, com o Jair, Marlon, o Praxedes e o Payet. Marlon, por exemplo, não? Rossi e Verratti. Pode ser o Marlon também, que é um cara que tem crescido com o Ramon Dias. Se você não quiser utilizar o Payet, você utiliza o Marlon. Se você não quiser utilizar o Jair, você utiliza o Marlon e o Payet. Então, opções ele tem, mas não do tamanho, do nível do Paulinho e do que ele entrega para essa equipe do Vasco da Gama. Ô, Vene Casagrande, já vou te fazer aquela pergunta que eu também quero saber. O Bruno Guimarães recebeu uma camisa do Vasco e postou tudo nas redes sociais. Muito bem. Inclusive, 2028, dupla de volantes do Vasco. Douglas Luiz e Bruno Guimarães. Nossa! Drone! Tô antecipando É aqui. sonho mesmo. É sonho. Tá. Eu tenho uns assim também, Pedrosa. Eu acho digno. Tem que sonhar mesmo. Ainda mais esses caras extremamente vascaínos, como o Bruno, como o Douglas. O Douglas O também. Coutinho, com certeza, um Com dia. certeza um dia. Espero, né? Espero que sim. O Coutinho é demais, né? Eu Demais. acho que... Olha, eu vou dizer como botafoguense. O cara mais botafoguense que eu vi vestir a camisa, eu trabalho lá há 14 anos. Eu digo por eu trabalhar, que é o que eu consigo ver ali internamente. Não sei antes de mim, mas há 14 anos, o cara que eu mais vi, mais botafoguense que vestiu a camisa é o Rafael, que hoje ainda joga lá, que é o lateral. Ele é muito, mas muito Botafogo. O vascaíno, nessa tua era Vasco aí. Pô, Alex Teixeira. Alex Teixeira, O Alex né? Teixeira é muito vascaíno. Ele é muito vascaíno Ele é mesmo. muito vascaíno. Pode... não tá bem, isso aí é outra discussão. Agora, sobre amar o clube, tanto é que o movimento... Fernanda, sem informação, tá? Ele abriu mão de muito dinheiro, muito, na casa dos 20 milhões de reais para sair do Besiktas, porque ele tinha mais de um ano de contrato para jogar no Vasco da Gama. E ele senta à mesa do diretor naquela época, o Carlos Brasil, e fala assim:
quero saber de dinheiro não, só quero voltar para ajudar. Isso é E muito foi isso que legal, né? aconteceu. Eu lamento muito que nessa fase agora de resgate do Vasco, ele não esteja muito diretamente envolvido. Quando eu falo diretamente envolvido, a gente diz de estar entrando Participação. e participando. Sabe quem me Porque lembra às essa vezes história? eles ajudam internamente E ajuda mesmo. muito mais do que o torcedor consegue imaginar. Eu digo por Alex e digo pelo Rafael também. Lembra às do vezes goleiro os caras Júlio César? ajudam ali internamente, a gente nem imagina o que eles É estão isso. fazendo. Lembra do goleiro Júlio César? Que veio Lembro, jogar no voltou, Flamengo e encerrar brigou a com a carreira? Suzana? Pô, brigou não, teve término. Terminou Eu ou o com a Flamengo? Partiu o Flamengo. Tu lembra desses stories, não? lembro, ela Oi, chorou e Isso tudo. foi Tu bacana, acha bacana graça? sim. Em Bacana relação pra você. O amor dele pelo clube, no caso. Eu não tô falando bacana Fora o a briga Edmundo, do né? Se casal, for não. colocar nesse patamar o Edmundo, né? O Edmundo fala do Vasco, ele chora. Esse é o nível. Aí fala do Vasco, ele chora. Mas é de tristeza ou alegria? Às vezes Não, de tristeza, é. às vezes de alegria. Mas ele é um cara emotivo, é muito vascaíno, né? Mas assim, eu digo, na fase em que estava jogador. É o que Alex é o caso Teixeira. do Alex, Alex o caso do Teixeira, Rafael, É o que o Alex. cara às vezes abre mão disso aqui, Abre ó. muito mão. Pra Abre jogar mão de bola no muito. time, só pra... o cara às vezes já ganhou tudo financeiramente, Sim. e ele só quer se olhar e se ver com a Ué, camisa Marcelo do no time. Flu, talvez? Também. Marcelo no Flu? Talvez seja isso. Eu não sei, Ele mas poderia ter eu falei oportunidade o de que eu continuar na Europa. conheço de cadeira de ser o Botafogo, né? Talvez e eu perguntei assim, ao o que eu tô Vasco. tentando lembrar o mais recente no futebol carioca. E um ponto específico do Alex vários jogadores não foram relacionados em algum momento pelo Ramon Dias. O Alex nunca não foi relacionado. Isso Verdade. mostra que, mesmo ele não entrando em campo em Perfeito. todos os jogos, o papel dele como líder, como um cara que consegue ajudar esses moleques é muito grande. O Rossi também é assim, né? O Rossi também é assim. Um beijo pra Alex Teixeira. Ó, com o Lúcio Flávio, já vou te perguntar que vai Tá, casar é bom agora. que fala do com o Lúcio Botafogo Flávio também. confirmado no comando da equipe. Botafogo hoje tinha uma possibilidade de ir para Juiz de Fora, para o estádio Kleber Andrade. Aliás, para Espírito Santo, para o estádio Kleber Andrade. Eu até trouxe isso aqui no programa e realmente o Vasco fez uma sondagem em relação a isso. Só que não, o Vasco da Gama vai jogar no Rio de Janeiro. E deve jogar em São Januário, tá? Por quê? Só explicando pra galera, hoje... Vai poder? Hoje há uma proibição da PM, do BEP, sobre clássicos em São Januário. Só que o Vasco, desde que conseguiu liberar São Januário, ele também costurou junto com a PM, junto com os órgãos públicos, para poder voltar a receber esses clássicos, esses jogos aqui estaduais em São Januário. Essa costura, digamos assim, ela vem acontecendo desde então e o Vasco conseguiu. Já está muito bem encaminhado esse acordo. Você acha que pela amizade das torcidas isso... Também ajuda, também Ajuda? ajuda. Tanto eu acho o jogo, por exemplo, do Vasco contra o Corinthians muito mais perigoso do que Vasco e As Botafogo. torcidas se odeiam, né? Se odeiam. Então, assim, o Vasco está costurando isso. Só que a CBF, por obrigação, ela tem que divulgar o detalhamento das rodadas. Então, como a CBF ainda não tem um documento assinado do BEP liberando São Januário, ela vai divulgar esse jogo em Volta Redonda. Porém, assim que esse documento for enviado para a CBF, do Vasco e também do BEP, esse jogo vai ser alterado para São Januário. Não tem uma coisa que a partir de, acho que 5 rodadas... As últimas 5 rodadas dos não mandantes pode não pode do sair do estado. É do estado? É, do estado. Ah, sim. Por isso eu achei estranho Sim. mandar esse jogo lá para Seria Espírito muito pela Santo. impossibilidade, né? Talvez abriria uma brecha, por quê? São Januário não pode. Newton Santos é a casa do Se Botafogo. tiver a anuência de todo mundo, eu não vejo problema. Mas assim, vai ser em São Januário. Só não vai ser em São Januário se o Maracanã tiver liberado. Porque se o Maracanã tiver liberado, é a prioridade do Vasco. Oportunizar cada vez mais torcedores, principalmente E pelo no tamanho do clássico jogo. receber uma grande... Mas a chance de ser em São Januário hoje é de 99%. Inclusive, esse detalhamento da CBF é importante para o Flamengo também. Porque o Flamengo está brigando com a Conmebol para poder jogar contra o Bragantino no dia 29 de outubro, alguns dias antes da final da Libertadores, e a Conmebol está brigando para parar o Maracanã para poder melhorar o gramado. Esse detalhamento aí vai ser importante, não só para o Botafogo e Vasco, Vai tudo. o Flamengo Explica um também, pouco e para o melhor Fluminense isso. também. E pro Fluminense também, porque o Fluminense está na final da Libertadores. Pro Fluminense o ideal é o quê? O gramado melhorar, obviamente. Claro. Só que o Flamengo bate o pé e diz que não vai liberar, não vai abrir mão de jogar no Maracanã, o que eu acho certo, tá? Tá respeitando, tá brigando pelos seus direitos. É um jogo extremamente importante, Red Bull Bragantino, Claro. vaga na Libertadores, E a casa do Maracanã, Flamengo ali, casa né? cheia. É o jogo dele, É né, no isso. caso. A Conmebol entende que precisa melhorar o gramado, vai ter aí alguns dias para poder melhorar o gramado. Quanto tempo tem que entregar para a Comebol? Não tem uma regra. Não tem uma regra, achei tem que assim, tivesse. um acordo, entre aspas, formal entre Conmebol e CBF. Mas não é Conmebol e clube. Só que a CBF não é dona do Maracanã.
Para a CBF liberar o Maracanã assim para Conmebol, depende da anuência do Flamengo. Perfeito. E assim, de fato, se a gente parar e analisar, não é justo o Flamengo abrir mão Não de é. jogar no Maracanã, casa cheia, mais 50 mil pessoas. Eu, rival botafoguense, direto. se fosse a minha casa ali, em que eu faço parte da administração, eu ia ficar O brava. Flamengo já vai abrir mão do Flamengo e Santos, pô. Dia que é 22 dia 1º. tem Vasco e Flamengo. A Conmebol queria parar 20 dias antes, ou seja, queria que o Flamengo não jogasse contra o Vasco no Maracanã. O Flamengo falou, esquece, zero chance. Tanto é que vai mandar o jogo contra o Vasco no Maracanã. Gente, Só tem um isso é detalhe, uma coisa, esse isso jogo é é uma... 50-50. Porque foi um Flamengo e acordo Vasco. feito lá no primeiro turno. Flamengo e Vasco. Ah, no Maracanã, então vai ser 50%? 50-50. O primeiro foi 50%? Não foi lembrava. 50-50. E não Eu lembrava. não gosto muito de lembrar desse jogo também, não. Ayrton Lucas gosta. Olha aqui, ó. Ó, o zagueiro Adrielson, do meu fogão, vai estar à disposição.